a multidão dos que crerão, era só o coração. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 7. Versículo 58. Atos 7, a partir do verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado.
E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ainda no livro de Atos mesmo, capítulo 26, a partir do versículo 9. Atos 26, versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos orar. Senhor, nos colocamos debaixo do Teu precioso nome mais essa noite, agradecidos porque somos convocados pelo Senhor para nos reunirmos em torno de Ti, em torno da Tua palavra. Muito obrigado porque temos esse grandioso privilégio. E te pedimos que, nessa hora, o Senhor nos abençoe com o ministério da Tua palavra, alimentando os nossos corações, revelando-nos mais de Cristo, revelando-nos mais das glórias da pessoa e obra do Senhor e da Sua amada igreja. Colocamos nossas vidas e a Tua palavra nas Tuas mãos, para que o Senhor administre este tempo a nós. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7 do livro de Atos, onde nós começamos a ler, versículo 58. A primeira menção no livro de Atos sobre esse jovem chamado Saulo. Gostaria hoje de partilhar um pouco com relação a essa separação pelo Espírito Santo de Saulo, e especialmente no que significa, conforme Lucas, um cooperador de Paulo, registrou nesse livro chamado Atos, o que significa essa questão de chamamento e visão celestial. Porque é importante para a igreja, como vemos e veremos na vida de Saulo, uma compreensão mais acurada, tanto do nosso chamamento, quanto do significado da visão celestial. Irmãos, nós podemos dividir de forma mais ampla o livro de Atos nos primeiros 11 capítulos, ou os primeiros 12 capítulos, e depois do capítulo 13 até o final, até o último capítulo. Porque os 12 primeiros capítulos, eles têm uma ênfase particular sobre a igreja em Jerusalém. 12 capítulos. Nesses 12 capítulos, o apóstolo Pedro é o nome mais avultado nesses capítulos, mais mencionado,
como um dos líderes apostólicos, então, daquela época, os 12 primeiros capítulos. A partir do capítulo 13 do livro de Atos, nós vemos o foco mudar. Nós vemos que a atenção do Espírito Santo se volta para Paulo, o ex-Saulo de Tarso. Então, todos os capítulos, a partir do capítulo 13, tem um foco mais amplo na pessoa de Paulo. Claro que alguns outros assuntos são mencionados, mas nós vamos ver as 3 viagens missionárias de Paulo, os companheiros de Paulo, toda aquela região evangelizada por Paulo, nutrida por Paulo, aquelas igrejas. Então, de 1 a 12, há uma ênfase, por um lado, na igreja em Jerusalém e no nome de Pedro. E a partir do capítulo 13, uma ênfase, de modo geral, na igreja em Antioquia e o nome de Paulo. Porque, irmão, se a igreja ela tem uma base local, e creio que isso é muito importante para nós, além de interessante, segundo a palavra de Deus, a igreja tem uma base local. A igreja se reúne sobre a base do corpo de Cristo em cada localidade, e a obra de Deus ela tem um enfoque regional, ela tem como que centros. Então, quando nós olhamos para os 12 primeiros capítulos, o centro da obra é Jerusalém. Quando nós olhamos para o capítulo 13 em diante, o centro da obra é Antioquia. Isso é uma narrativa e uma observação muito interessante do livro de Atos, porque o desejo do Senhor é usar os obreiros que são formados nas localidades, para que então ele possa levantar, sustentar, edificar igrejas em outras localidades. Esse é o princípio da operação de Deus no livro de Atos, e nós não poderíamos passar por esse livro sem perder isso de vista, porque nós temos visto que o livro de Atos é um livro do governo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo faz ou fez as coisas desse modo, é porque esse é o seu modo. Você se lembra, por exemplo, só para procurar ilustrar, embora esse não vá ser o nosso foco hoje, quando o apóstolo Paulo, esse Paulo mencionado ali, a partir do capítulo 13 de Atos, com mais ênfase, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que Deus levantou ministérios na igreja universal. Ele diz no capítulo 4, para o aperfeiçoamento dos santos. Os irmãos se lembram? Para o desempenho do serviço dos santos, do seu serviço, serviço deles. E a última frase que ele coloca é: para a edificação do corpo de Cristo. Então observe essas 3 frases. O Senhor levanta ministérios. Quando você abre Atos 13, esse vai ser um assunto para outro dia, você vai ver lá, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e são mencionados 5 irmãos ali, que tinham esse dom de Deus, esse ministério de profetas e mestres. E lá diz que daqueles 5, o Espírito Santo separa 2. Então disse o Espírito Santo, porque como temos enfatizado, vimos aqui, se os irmãos repararam, perceberam bem na leitura, o Espírito Santo falando com Ananias, o Espírito Santo enviando Ananias para que batizasse então Saulo. E quando ele orienta Ananias, na verdade o Senhor Jesus, através daquela visão, quando ele orienta Ananias a encontrar Paulo, e Ananias então executa aquele batismo de Paulo, ele diz assim: o Senhor me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, como nós temos falado sempre, os irmãos vão ver o Espírito Santo permeando todo o livro de Atos. Por isso, esses são atos do Senhor glorificado pelo Espírito Santo, através da igreja. Então, quão é importante nós recolhermos nesse livro princípios, muito além de vermos narrativa. Como narrativa, ele é preciosíssimo, porque ele é a única narrativa no Novo Testamento sobre a história da igreja. Não há nenhuma outra narrativa. Nós temos 4 evangelhos e muitas epístolas, né? Cartas às igrejas, mas nós não temos narrativas, a não ser o livro de Atos. Por isso ele é tão importante, tão fundamental. Então, quando nós abordamos o livro de Atos, nós precisamos recolher princípios. É assim que o Espírito Santo fez, é assim que o Espírito Santo faz. É assim que o Espírito Santo caminhou, é assim que o Espírito Santo caminha, porque Deus não é Deus de confusão. Então, são princípios extremamente importantes. Então nós vamos ver aqui, antes do capítulo 13, o Senhor levantando esse homem, Saulo, primeiro derrubando, porque antes do Senhor levantar, ele sempre derruba. Então primeiro ele derrubou Saulo, depois ele levantou Saulo, e a partir do capítulo 13 nós vamos ver esse Saulo levantado, reunindo numa igreja local de Antioquia, como um dos profetas e mestres naquela cidade,
E o Espírito Santo então dando uma palavra, mais uma vez, lá no capítulo 13 de Atos, com aquele agora, dizendo assim: separai para mim agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Mais uma vez o governo do Espírito Santo. Então, importante citarmos isso para que nós possamos andar um pouquinho para trás e podemos olhar então os capítulos que nós lemos mais acuradamente, à luz do que o Senhor pretendia na vida de Paulo, à luz do que ele iria fazer com Paulo, onde ele iria colocar Paulo, como ele iria usar Paulo. Então nós vamos ver esses movimentos aqui do capítulo 7, como nós lemos, finalzinho, início do capítulo 8, de uma forma muito mais impressionante e interessante. Então os irmãos observem, olhem por favor de novo nas suas Bíblias, que a primeira menção no capítulo 7, versículo 58 de Saulo, ele está ali no martírio ou no apedrejamento de Estevão, que nós já compartilhamos na reunião anterior, quando Estevão dá esse glorioso testemunho do capítulo 7, esse testemunho inigualável, falando a respeito da casa de Deus, mostrando que a casa de Deus é um corpo espiritual. Os irmãos se lembram que nós enfatizamos isso? Ele vai tomar Moisés desde o começo do seu discurso e mostrar que aquele Moisés que foi separado por Deus para edificar a casa de Deus, ele o fez como figura, porque Deus é um Deus que não pode ser contido por um tabernáculo humano. Lembra que Estevão disse isso? Que casa poderá me conter? Ele termina assim o seu testemunho, e por isso ele é então apedrejado, porque ele estava dizendo que aquele templo, aquela casa terrena, aquele templo, era uma sombra, era uma figura, e que agora essa figura tinha sido cumprida, porque o Senhor Jesus foi exaltado, e Ele derramou o seu Espírito para habitar na igreja, e constituiu a igreja, os seus santos, a sua casa espiritual. Por isso Estevão foi perseguido de uma forma tão violenta. Na verdade, ele não falava contra o templo, como aquelas falsas testemunhas disseram a respeito dele. Na verdade, ele dizia que aquele templo era uma figura. Esse é o seu testemunho no capítulo 7, né? Então, quando isso acontece, versículo 58, o verso termina dizendo que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois no capítulo 8 diz: e Saulo consentia na sua morte. Irmãos, muito interessante. Acho que já fiz menção por alto desse aspecto na reunião anterior, então penso que estou repetindo. Muito interessante como Saulo, naturalmente falando, ele piora e piora muito depois do martírio de Estevão. De alguma maneira parece que Saulo não podia conviver com aquela face apedrejada de Estevão, porque se os irmãos perceberem, olha no versículo 53 o que diz. Perdão, capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, verso 15. Imediatamente antes de Estevão começar a dar o seu testemunho, presta atenção nessa frase aí. O último verso do capítulo 6. Todos que estavam sentados no Sinédrio, era o Supremo Tribunal Religioso, judaico, né, o Sinédrio, eles iam chamar Estevão para prestar contas da sua pregação, como a gente viu, né, no capítulo 6. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto. O que diz aí agora? Como se fosse rosto de anjo. Observe. Irmãos, Paulo, muito provavelmente, era um membro do Sinédrio. Por isso ele estava ali. Um membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. Então Paulo viu esse rosto, como que o rosto de um anjo, como é descrito aí. E depois ele faz a sua pregação, todo o capítulo 7, como nós já compartilhamos. E observe o versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Muito impressionante. A face de Estevão, como a face de um anjo, dá o seu testemunho e vê aquelas como que feras, né, olhando para ele, entre elas Saulo. Mas quando os irmãos acompanham a narrativa, como nós vamos fazer, nós vamos ver que esse jovem chamado Saulo, naturalmente, ele piora demais depois da morte de Estevão, porque antes ele era um membro do Sinédrio, agora ele é um assassino de cristãos. Ele se levanta do Sinédrio como que um encarregado, um alto incumbido,
de tomar providências para que aqueles cristãos fossem exterminados. Por que será que Paulo agiu assim? Porque, irmãos, de alguma maneira, o impacto do testemunho de Estevão morrendo como morreu, Estevão erguendo seus olhos, vendo a glória do Senhor e fazendo aquelas exclamações que foram ouvidas por Lucas, que registrou essa narrativa, não é? Então, aquelas duas afirmações de Estevão: não lhes imputes esse pecado, e a sua exclamação com relação a ver a glória do Senhor, não é? E com relação então a entregar o seu espírito. Diz a palavra que ele clamou em alta voz, é o que está escrito no texto. Então Saulo contempla toda essa cena, e depois, se os irmãos continuarem o texto no capítulo 8, versículo 3, diz assim: Saulo, porém, preste atenção, no versículo 1, Saulo consentia na sua morte, não é? Os irmãos estão vendo a piora gradativa? Passa agora para o capítulo 8, verso 3, para você ver como a piora é intensa. Saulo, porém, assolava. No versículo 1, consentia, ele deu seu voto, né? Para que Estevão fosse apedrejado depois de ouvido, não somente por Saulo, mas por todo o sinédrio. Mas agora, não é o sinédrio assolava a igreja, agora é Saulo assolava a igreja. E sabe o que significa especificamente essa palavra assolava? Ela já é forte no português, no original ela é mais forte. Ela significa destroçava. E destroçava significa é como aquele navio que está sendo batido pelas ondas em alto mar e não está suportando o rigor daquelas ondas. É isso que Saulo estava fazendo com a igreja. Ele estava destroçando a igreja, não apenas assolando a igreja. Então a palavra usada aqui é mais forte do que nós temos aqui na nossa tradução. Saulo destroçava, devastava, é o sentido, a igreja. Agora veja ainda no capítulo 9, um pouquinho mais à frente. Olha o que diz o primeiro verso, e precisamos de novo olhar umas palavras interessantes aqui, especialmente uma delas. Aqui diz Saulo respirando, mais uma questão impressionante. Se lá no capítulo 8, verso 1 diz que ele consentia, se no versículo 3 diz que ele destroçava, sabe o que diz no capítulo 9? Diz que ele acordava e dormia com esse sentimento. Ele queria arrasar com a igreja. Então a palavra usada aqui na nossa tradução foi respirando ameaça. Você respira de dia e de noite, você respira acordado e dormindo, e esse era Saulo. Por isso a tradução aqui é muito boa, quando diz respirando ainda ameaças. E a palavra morte, especificamente aqui, passa talvez por alto na nossa tradução, ela tem um sentido também no original mais forte. Diz que Saulo respirava ameaças e morte. O sentido aqui de morte, a palavra usada no original, phronos, significa assassinato de forma violenta. Então os irmãos percebem no que Saulo se tornou? Não apenas um perseguidor, mas um assassino de forma violenta. Talvez o prazer de Saulo fosse apedrejar, como ele apedrejou aquele primeiro, Estevão. Então a expressão é muito forte e não pode ser passada por alto. Respirava ameaças e morte. Morte aqui, assassinar de uma forma cruel, de uma forma violenta. Esse era Saulo. Então o versículo continua dizendo assim: ele dirigiu-se, ele não foi chamado, ele se dirigiu, ele se ofereceu, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que ele queria? Cartas para todas as sinagogas, a começar por Damasco, porque ele era de Damasco. Então ele pegou autorização, cartas das autoridades, né, sumo sacerdote, para ir a Damasco e levar os cristãos para o assassinato de forma cruel, que era a sua especialidade. Esse era Saulo. Então ele estava com as cartas na mão, respirando ameaças e partindo para Damasco. Foi essa pessoa que o nosso Senhor derruba naquela estrada de Damasco. Mas, irmão, o meu assunto, meu foco nessa noite é exatamente a visão celestial. É exatamente o que o Senhor faz. É exatamente nós vemos essa transformação, esse milagre, isso que o Senhor deseja fazer em nós, que o Senhor quer depositar em nós, que é para nós, de tal forma que esse tal Saulo, quando ele está dando testemunho lá diante do rei Agripa, e também li esse texto, porque ele é o complemento aqui do capítulo 9, lembra como ele termina? Atos 26, 19, depois nós vamos voltar lá para ver alguns detalhes também, mas ele termina o seu testemunho para o rei Agripa com uma frase, dizendo assim: então, ó rei Agripa,
eu não fui desobediente à visão celestial. Coisa magnífica, irmãos. Ele está numa frase, falando tudo o que aconteceu com ele. Esse, como dissemos, que respirava como um touro bravo, né? Respirava ameaças e morte violenta contra os cristãos. Ele foi derrubado e depois foi levantado. Ele resume a sua vida assim: visão celestial. Essa é a frase que resume a vida de Paulo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, e tem sido também o nosso assunto dos domingos pela manhã, quando temos estudado então aquele livro a respeito de visão espiritual. Vamos olhar então alguns detalhes aqui importantes. Primeiro, observe no capítulo 9, versículo 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Vamos comparar essa expressão aqui com o capítulo 26. Abra, por favor, capítulo 26, onde Saulo mesmo está falando da sua experiência. Observe como ele registra aqui no verso 13 do capítulo 26. Mantenha os dois textos abertos, por favor. Capítulo 9, verso 3 e capítulo 26, verso 13. Então lá no capítulo 9 é registrado: subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, porque é Lucas que está falando sobre Paulo, né? Agora no capítulo 26 é Paulo que está falando sobre ele mesmo. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou, a mesma expressão do capítulo 9, ao redor de mim e dos que iam comigo. Interessante se você examinar essa expressão aí. Sabe o que ela significa? Como que um halo glorioso. Essa é a ideia. É uma ideia maravilhosa. Como se Paulo tivesse sido colocado no meio de um halo glorioso. E um halo é como uma aura, ou uma áurea, né? Então ele foi envolvido por um halo luminoso, a glória do Senhor. Então o Senhor, como que, por isso ele diz ao redor, brilhou ao redor. Ele não diz que ele viu lá, tão alto quanto o sol. Ele diz, essa luz era mais resplandecente do que o sol e não brilhou lá. Ele diz, brilhou aqui, né? Observem isso, brilhou ao redor de mim. Irmão, quando você vê Paulo registrar no capítulo 12 de 2 Coríntios, acho que nós precisamos ir lá, conjugarmos esses textos. Capítulo 12 de 2 Coríntios, abra por favor esse texto, para entendermos melhor essa experiência de Paulo, essa visão celestial. 2 Coríntios 12. Mais um texto que precisa ser reunido, a Atos 9 e a Atos 26. Olha o que diz aí: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões. Interessante que aqui ele põe no plural, porque são aspectos de uma mesma visão. A visão é única. Lá no capítulo 26 ele fala: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão. É uma visão, né, do supremo propósito de Deus em Cristo. Então, passarei as visões e revelações do Senhor. Agora presta atenção aqui: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis ou indizíveis ou inexplicáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Irmãos, não sei se nós podemos afirmar com certeza que a experiência de Paulo se deu na estrada de Damasco, porque ela pode ter se dado depois da estrada de Damasco, esse arrebatamento até o terceiro céu. Mas isso não é importante aqui. O importante é vermos que quando Paulo descreve aquela experiência na estrada de Damasco, e quando ele diz que esse halo, como nós colocamos, esse halo de glória brilhou ao redor dele, muito interessante. Parece que Paulo foi cegado de fora para dentro, e isso o texto diz que foi cegado de fora para dentro, por causa da luminosidade daquela luz, mas de certa maneira Paulo foi cegado de dentro para fora, porque nós vemos aquele que respirava ameaças e morte, agora não sabendo nem o que fazer.
Ele se torna cego não apenas de fora para dentro, mas se torna cego no sentido positivo do assunto, de dentro para fora. Tudo aquilo que Paulo considerava o mais precioso, é isso que ele fala lá em Filipenses, toda a glória do judaísmo, daquela religião oficial, todo o amor que ele tinha, o zelo que ele tinha como fariseu, tudo aquilo que para ele era a vida dele. Agora ele é cegado com relação a tudo aquilo, derrubado pelo Senhor, mas ele ainda não tem uma clareza a respeito dos propósitos do Senhor. Por que nós sabemos? Porque Ananias, quando vai batizá-lo, Ananias fala sobre duas coisas. Uma é sobre as escamas caírem dos seus olhos, ele então recuperasse a vista. E a outra que Ananias fala é sobre ele ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o intérprete divino. Ninguém que não seja cheio do Espírito Santo pode ter visão celestial. Isso é certo. Então, quando Ananias diz que Paulo recuperasse a vista e fosse cheio do Espírito Santo, aquele foi o momento então que com muita certeza as visões ou a clareza do chamamento do Senhor começou a se descortinar para Paulo. Então nós podemos dizer que Paulo passou 3 dias num estaleiro, 3 dias cegado não apenas no seu olho, mas 3 dias cegado no seu espírito, 3 dias como que indagando, 3 dias sem saber. Você acha que a expressão externa do que Paulo faz não é um reflexo do seu ser interior? Quando diz que ele se retirou, observe lá, olha o capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, verso 9. Primeiro verso 8 diz que Saulo se levantou da terra, abriu os olhos, presta atenção na frase aí, e nada podia ver. Muito interessante, né? Nada podia ver, cegado de fora para dentro, pela luz. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Agora olha o verso 9. Esteve 3 dias. Número 3 na Bíblia é tão significativo. Ele aponta sempre para a morte e ressurreição. Jonas 3 dias e 3 noites, o Senhor Jesus 3 dias e 3 noites, o povo de Israel saindo do Egito, caminho de 3 dias no deserto. Os irmãos se lembram? 3 na Bíblia fala de morte e ressurreição, fim e novo começo, né? Então ele esteve 3 dias sem ver. Repete então a situação aí, durante os quais nada. Expressão aqui exterior a respeito de Paulo fala do seu interior. Esse é o Saulo em 3 dias, sem nada ver, muito provavelmente sem nada entender, sem nada compreender. O que ele estava fazendo? No versículo 10, observe lá, no versículo 11: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Os irmãos estão vendo? Orando. Então os irmãos observem esse versículo 11, observem o versículo 9, leiam o contexto, e os irmãos vão ver que Saulo estava como que num estaleiro, cegado por fora e cegado por dentro, na verdade sem saber bem o que tinha acontecido com ele, qual era o significado daquilo, não é? Até que Ananias veio a ele. Então observe a ordem do Senhor. Quando o Senhor cura aquele cego no livro de João, quantas vezes nós já lemos, né, e já compartilhamos sobre isso. O Senhor quis muito mais do que dar vista para aquele cego de nascença. Ele se mostrou a ele, se revelou a ele como Senhor da glória, e aquele cego o conheceu assim, porque a palavra diz que o cego o adorou. Então não foi uma restauração apenas de vista física, mas de visão espiritual. Ele diz: eu creio, Senhor, e o adorou, não é? Da mesma maneira Saulo de Tarso, ele podia não ter ficado cego externamente, mas ele ficou cego externamente, porque esse era como que um reflexo da sua condição exterior. Ele nada comeu nem bebeu externamente, porque esse era um reflexo da sua condição exterior. Ele estava como que numa prateleira, num estaleiro, 3 dias, trevas. E o que ele ficou fazendo? Não comia nem bebia, orando. Então Ananias chega até Saulo e 2 coisas acontecem. De novo, reflexo da sua vida interior. Primeiro, capítulo 9, finalzinho do verso 17, Ananias diz: eu vim em nome do Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, né? Para que, 2 coisas, recuperes a vista, não apenas a vista externa, né? Recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Então, lá no capítulo 26, quando ele dá seu testemunho, nós vamos ver toda a clareza desse homem que tornou a ver, só que agora com outros olhos.
Irmãos, o desejo do Espírito Santo é conceder-nos tal visão celestial. É o primeiro passo, é o primeiro assunto que o Espírito Santo quer lhe dar. Se há uma oração que é respondida pelo Espírito de Deus, é a oração: dá-me visão. Dá-me visão. Porque a visão é o ponto de partida de Deus. A visão nunca é tudo, mas a visão é sempre o princípio de tudo. Guarde isso. Ela nunca é tudo, porque de alguma maneira nós podemos não responder à visão. De alguma maneira nós podemos não obedecer à visão, pelo menos não obedecer plenamente. Então a visão não é tudo. A visão não vai nos tornar automaticamente pessoas espirituais. Mas a visão é sempre o começo de tudo. Ela nunca é tudo, mas ela é sempre o começo de tudo. Então, se há uma oração que o Espírito de Deus responde, é dá-nos visão. Agora vamos no capítulo 1 de Efésios. Abra lá, por favor. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15, até o versículo 18. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é um nome que Paulo usa de forma tão especial nessa epístola aos Efésios, também em outros lugares, o Pai da glória, se referindo a Deus como glória, no caso aqui Pai da glória, em outros textos de outra forma, Pai da glória. Irmãos, essa é uma linda expressão, porque isso toca a primeira experiência de Paulo com o Deus da glória, quando ele falou sobre aquela luz que subitamente brilhou ao redor de mim, o Pai da glória. Então ele compreende muito bem esse assunto, inclusive por experiência, né? E acima de tudo por experiência. Então quando ele ora pelos Efésios, ele diz: o Pai da glória vos conceda, assim como concedeu a ele, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora veja, verso 18: iluminados os olhos do vosso coração. Irmão, isso é mais do que uma expressão, vamos chamar de poética. É mais. A Bíblia se preocupa com mais do que poesia. A Bíblia se preocupa com realidade espiritual, não é? Não é um livro de poesia. Ela contém muita poesia, mas é poesia que fala da realidade espiritual. Por que você acha que Paulo fala de olhos do vosso coração? Coração que tem olho. É mais do que uma visão poética. É uma realidade espiritual. Paulo, assim como ele foi lá na sua vista, lá naquela experiência, restaurado na sua vista externa e restaurado então na sua visão interna, assim ele ora pelos Efésios, para que os olhos, mas não esses, os olhos do seu coração, do coração deles, fossem iluminados, e eles pudessem então ser contemplados com espírito de sabedoria e de revelação. Então os irmãos observem que ele faz um registro da sua própria experiência, orando pelos Efésios na mesma linha, na mesma ordem, no mesmo caminho. Capítulo 26 ainda do livro de Atos, vamos voltar lá. Capítulo 26, nós lemos a partir do versículo 9. Olha o que ele diz logo aqui no verso 10: havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. É uma ideia já expressa lá no capítulo 9. Ele respirava ameaças e morte. Aqui ele diz: eu dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E veja como ele diz aqui, outra expressão forte: e demasiadamente enfurecido contra eles. Lá no capítulo 9 diz respirando ameaças e morte, né? Aqui diz demasiadamente enfurecido. Mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então, o versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. Aquela ideia então, como que aquele halo de glória. Depois, no versículo 18,
quando ele ouve o Senhor falando com ele, veja o que o Senhor diz, de novo, tocando a questão da visão celestial. Ele disse assim, que ele enviaria Paulo para lhes fazer o quê? Diz aí, abrir os olhos. Os irmãos estão vendo de novo que a expressão não é apenas poética e que não tem nada a ver com olhos físicos, não é isso? Abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre todos que são santificados. Agora eu quero estudar um pouquinho com os irmãos esse verso 18, com mais cuidado. Olha as expressões do verso 18. Olha os aspectos e os efeitos da visão celestial. Vamos devagar aqui. Verso 17, o Senhor disse para Paulo que ele iria livrá-lo do povo e dos gentios para os quais ele seria enviado. E agora então verso 18. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Primeiro, para lhes abrir os olhos. Olha a ordem. Então, de novo, primeiro ponto, visão espiritual, visão celestial, para lhes abrir os olhos. A primeira consequência imediata, o que diz aí? E convertê-los das trevas para a luz. Primeiro resultado da visão espiritual, convertê-los das trevas para a luz. Irmãos, é um ato soberano da graça de Deus, que gera naquele que estava em trevas nova vida, novo nascimento, mas continua sendo um ato da graciosa provisão de Deus, conceder um acréscimo de visão espiritual para aquele que já é luz no Senhor, já possui luz no Senhor, porque se convertê-los tem um sentido mais amplo do que nascer de novo. Converter na Bíblia é usado no sentido também processual, no sentido de que nós estamos dia a dia sendo conformados àquele que resplandeceu nos nossos corações. Então, convertê-los das trevas para a luz é sempre o primeiro resultado da visão espiritual. De tal forma, irmão, vamos olhar agora pelo lado negativo, a mesma questão. Nunca seremos mudados sem visão espiritual. Nunca seremos trazidos para uma realidade de andar na luz como filhos da luz sem visão espiritual. Nós podemos andar por bom senso, nós podemos andar até por senso comum, o que os outros fazem, o que os outros irmãos acham, o que os outros irmãos pensam, mas nós não experimentaremos uma real conversão de coração se a visão espiritual não for o foco, o ponto número 1 na nossa vida. Nosso primeiro assunto de oração: Senhor, dá-nos visão, visão da pessoa de Cristo, visão da glória de Deus em Cristo, visão de quem Ele é, sua pessoa e sua obra. Então, trevas para a luz, primeira consequência da visão espiritual. E os irmãos sabem, como eu disse, que essa questão não é automática e se reduz apenas ao novo nascimento. A Bíblia aplica essas questões de outras formas, como Efésios, por exemplo. Efésios diz assim: vós sois filhos da luz. Então eles já tinham nascido de novo, já tinham se convertido com relação ao novo nascimento. Aí Paulo exorta assim: andai como filhos da luz. Os irmãos se lembram? Você quer ver isso lá? Deixa esse texto aí marcado, de Atos. Abra em Efésios. Olha esse primeiro resultado da visão espiritual. Efésios capítulo 5. Olha o verso 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então aqui ele tocou no novo nascimento. Eles eram alienados de Deus, trevas, agora são luz. Agora veja a exortação: andai como filhos da luz. Agora é processual. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre, olha de novo o processo, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Você vê que não é uma luz apenas para regeneração? Você vê que é uma luz para que o Senhor seja agradado? Você vê que é uma luz para conversão? Você vê que é uma luz para transformação? Você vê que é uma luz para sermos conformados a esse que resplandeceu nos nossos corações? Então, irmãos, visão espiritual, segundo Atos 26, 18, primeiro resultado: transferência das trevas para a luz. Não apenas no dia que nós nascemos de novo, mas transferência da mente das trevas para a luz, transferência da vontade das trevas para a luz, transferência das emoções das trevas para a luz, transferência da alma das trevas para a luz. Maravilhoso, porque isso não se reduz ao novo nascimento. Então, primeiro resultado. O que mais que diz lá o versículo? Atos 26, 18, veja lá:
da potestade de Satanás para Deus. Irmão, não deixe essa expressão também passar por alto. Visão espiritual significa, em uma palavra, libertação. Potestade, poder da potestade de Satanás para Deus. Não apenas a visão ou a luz do novo nascimento, mas quanto mais nós temos visão celestial, visão espiritual, obedecemos a visão, respondemos à visão, andamos na visão, mais libertação. Por isso, o Evangelho de João liga luz à libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Luz sempre significa libertação. Aliás, não há nenhuma libertação sem luz. Ela começa com luz. Então, esse texto tão rico de Atos 26, 18, ele está nos dando aspectos, consequências dessa visão celestial que Paulo mencionou nesse mesmo verso, né? Ou no verso 19, o verso seguinte. Então, primeiro, conversão. Não apenas novo nascimento, mas conversão das trevas para a luz. Conversão de mente, conversão de vontade, conversão de propósito, conversão de caminhos, não é? Tudo isso é dependente de visão celestial. Segundo, libertação. Porque se, por um lado, irmãos, conversão significa uma nova visão, significa você virar o seu ser aí 90 graus, 180 graus para outro rumo, a próxima expressão da potestade de Satanás para Deus significa libertação. Significa que você apenas não virou para o lado a seguir, mas você foi liberto. A visão liberta. Não apenas converte, mas liberta. Olha a terceira expressão. A fim de que recebam eles, que diz agora aí, remissão de pecados, esse é o lado negativo, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Acho que nós precisamos de novo, com cuidado, procurar também dissecar essa expressão aqui. Irmãos, por um lado, remissão de pecados não é uma coisa passada? Quando nós fomos convertidos ao Senhor Jesus, os nossos pecados não foram remidos? Nós não fomos perdoados? Por um lado, sim. Por outro lado, quanto mais nós ganhamos visão celestial e passamos por esse processo aí, conversão, libertação, e nós vamos ver agora, herança ou santificação, quanto mais nós passamos por esse processo, mais nós temos visão dessas duas coisas mencionadas aí como que duas faces de uma mesma moeda, remissão de pecados e herança. Está vendo que são colocados juntos? E remissão de pecados e herança entre todos os que são santificados, porque remissão de pecados aponta para o lado negativo, herança aponta para o lado positivo. Agora, você não pode reduzir a questão remissão de pecados apenas àquele dia que você se converteu e entendeu que seus pecados foram levados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, porque é mais do que isso. Onde nós podemos achar orientação melhor sobre isso? Abra sua Bíblia, por favor. Segunda Epístola de Pedro. Vamos ver isso com bastante clareza, porque isso está diretamente relacionado à visão celestial. 2 Pedro capítulo 1. Olha o que diz o verso 8. Porque estas coisas, ele está falando de santificação, desde o verso 5, associar com a fé a virtude, conhecimento, domínio próprio, ele está falando de um crescimento na graça, santificação. Ele diz essas coisas, existindo em vós, e em vós, aumentando. Então primeiro vamos parar um pouquinho aqui. Acho que Pedro está nos ajudando com essa frase aqui, a entender o que Paulo disse lá, para que recebam eles remissão de pecados, vamos deixar por enquanto essa expressão, e, o que ele diz? E o que? Herança, positivo, entre todos os que são santificados pela fé em mim, e herança. Pedro está chamando isso aqui de essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, essa é a herança. É a fé associada com a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade, com o amor. Essa é a herança de todos que são santificados. É isso que todos que são santificados recebem. É isso que Pedro denomina aí de forma tão linda nesse texto. Então ele diz que essa herança, essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, porque é progressivo. A vida cristã não é estática, a vida cristã é dinâmica, não é? Agora veja o resto do verso. Fazem com que não sejais nem inativos, passivos, né? Indolentes, nem infrutuosos, infrutíferos,
no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o lado da herança, que Paulo menciona lá em Atos. Agora o verso 9 é o lado da remissão de pecados. Vamos ver como que Pedro coloca? Pois aquele a quem estas coisas, que coisas? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor, fraternidade, todas essas coisas, né? Em quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação. Irmão, aqui não diz perdão, aqui diz purificação, são duas coisas diferentes. Perdão é um ato soberano de Deus, Ele nos perdoou em Cristo Jesus, baseado naquela obra. Purificação significa que os perdoados serão limpos, significa que aqueles que foram perdoados no sentido judicial, eles serão agora lavados. Observa um assunto do ponto de vista forense. Se você tem um criminoso, então de alguma maneira ele é julgado, e ele é, ou ele puder ser, perdoado, isso não significa que o caráter dele foi mudado, significa que ele foi perdoado, mas ele é capaz de sair dali e matar outro. Ele não foi mudado, ele foi perdoado. Os irmãos percebem a diferença? Então na Bíblia, perdão é um assunto e purificação é outro assunto. Perdão é um ato judicial de Deus, Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5 diz isso: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Não diz Deus em Cristo nos purificou. É claro que Deus em Cristo nos purificou, mas o perdão aponta para o aspecto objetivo do assunto, judicial. Ele fez isso uma vez por todas, Ele nos perdoou. Agora a purificação fala de um processo. Como que Ele nos purifica? Através da visão celestial. Por isso, quando Paulo escreve no capítulo 26, ele fala assim, que esses santificados, eles recebem remissão de pecados e eles recebem herança, não é? Eles não têm apenas perdão, eles recebem remissão de pecado. Eles não andam mais naqueles pecados, eles não seguem mais aquele curso. Então as três expressões são como que uma corrente de elos: convertê-los das trevas para a luz, libertá-los da potestade de Satanás para Deus e santificá-los para que recebam remissão de pecados e herança. Três coisas em Atos 26, 18. Todas três são resultado da visão celestial. Que coisa impressionante é a visão celestial. A visão celestial converte, a visão celestial liberta da potestade de Satanás para Deus, e a visão celestial transforma ou santifica. Por isso então no verso 19 lá ele vai dizer: pelo que então, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então Pedro nos ajuda aqui com essa expressão: aquele em quem essas coisas não estão presentes, que não está desenvolvendo essa herança, né? Nas palavras lá de Paulo, está vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Que ele tenha nascido de novo, que ele tenha tido uma experiência inicial com o Senhor, mas ele está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aí o verso 10 vai nos ajudar mais um pouquinho, dizendo assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. E no verso 11 ele vai dizer que isso tem implicações com relação ao reino vindouro na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o reino milenar. Através dessas coisas será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Mas esse também não é nosso assunto aqui. Quero focar a questão da visão celestial. A visão celestial significa conversão, trevas para a luz. A visão celestial significa libertação da potestade de Satanás para Deus. E a visão celestial significa transformação. Santificados pela fé em mim, recebem remissão de pecados, não andam mais nos seus pecados de outrora, como Pedro diz, e recebem herança. Tudo aquilo que é nosso em Cristo Jesus, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, irmão, eu gostaria de focar esses três pontos especificamente no nosso compartilhar hoje, para que os irmãos meditem um pouco mais sobre ele. Visão celestial não é algo aleatório. Visão celestial não é algo dispensável. Visão celestial é algo indispensável, porque é a visão celestial que processa nas nossas vidas todo esse assunto.
da conversão, da libertação, da santificação. Então, se há um assunto ou uma oração da qual o Espírito de Deus se agrada, é essa: dá-nos visão. O Espírito Santo nunca deixará um coração sinceramente desejoso de visão celestial sem resposta, porque esse é seu ponto número 1. A narrativa de Saulo, então, é tão linda, tão vívida, quando ele derruba Saulo e cega Saulo. Ele queria mostrar algo muito claro para Saulo, quando ele derruba e cega. E depois, quando Ananias chega a ele, e ele é restaurado e cheio do Espírito Santo. Então, os irmãos veem um processo por um lado e um processo reverso, não é? O Espírito de Deus quer falar muito mais do que olhos físicos. Ele quer falar o que Paulo escreveu para os Efésios: iluminados os olhos do vosso coração para saberes. Paulo orava com ímpeto em direção a isso, porque ele sabia que essa oração é a oração que Deus responde. Então ele diz: eu me ponho diante do Pai da glória e peço a Ele que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do vosso entendimento. Irmãos, que coisa mais prazerosa para nós sabemos que o Senhor Jesus é cabeça da igreja, cabeça regente, assentado, entronizado nos céus, nos deu o seu Espírito Santo e deseja, sobretudo, comunicar para os nossos corações quem Ele é e o que Ele deseja em relação a todos os assuntos. Se tem alguém que deseja isso, é Ele, muito mais do que nós. Então, que coisa prazerosa nós sabemos disso. Podemos dobrar nossos joelhos aos pés dele e falar como Samuel: fala, Senhor, teu servo ouve. Que o maior desejo dele é falar, é se mostrar, é revelar sua glória, sua salvação, sua cruz, sua igreja, seus propósitos. É prazer dele. Então, que o Senhor nos ajude, colocando de forma bem prática para todos nós, a sondarmos os nossos corações para que vejamos o que, possivelmente, tem impedido o curso da visão celestial. Nada deve impedir esse curso. Pecado impede esse curso. Vida egocêntrica impede esse curso. Buscarmos nossos próprios desejos e termos nossos próprios planos impede esse curso. Nosso coração precisa estar focado no Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é visão celestial. Assim se processa a visão celestial. Por isso, para concluir, quando o apóstolo João, orientado pelo Senhor, escreve aquela carta à Laodiceia, é por este motivo, irmãos, talvez isso se torne agora mais claro para os irmãos de alguma maneira. É por esse motivo que João, quando fala da visão para a igreja de Laodiceia, ele diz que essa visão não é algo que se cai no colo daqueles que não desejam, daqueles que se acham ricos, que se acham abastados. João diz que essa visão, falando então pelo Espírito Santo, né, da parte do próprio Senhor para a igreja de Laodiceia, João diz que aquela visão deve ser comprada, não é? Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Esse também é um versículo sobre visão espiritual. Visão que é comprada. Em que sentido? Se nós já temos tudo de graça em Cristo Jesus. No sentido de que o preço que pagamos para a visão celestial é este: é termos nossa vida focada nele e não em nós mesmos, é estarmos buscando o seu coração e não os nossos planos, é estarmos desejando conhecer a sua pessoa e ter a sua pessoa como governante em todos os nossos assuntos. Esse é o preço da visão celestial. Então esse preço se chama eu, ou esse preço se chama tudo. À medida que nós entregamos o eu, entregamos tudo, a visão espiritual é cada vez mais processada, crescente nas nossas vidas. Ela é muito preciosa para que o Senhor atire no nosso colo. Ele mesmo nos orientou a não darmos nossas pérolas aos porcos, porque Ele não faz isso. Ele dá as suas pérolas àqueles que buscam as suas pérolas e que querem as suas pérolas e que se desimpedem para poder receber as suas pérolas. Então que o Senhor nos ajude nesse ponto, um pouco mais, esclarecendo para as nossas vidas o que nós ainda precisamos fazer, em que assuntos, o que existe será de pecado não julgado na nossa vida, o que existe será de egocentrismo nas nossas vidas, o que existe será de possessividades nas nossas vidas, o que existe de planos próprios nas nossas vidas. Então que o Senhor nos ajude a, na sua luz, examinarmos a nós mesmos, para que nós possamos pagar esse preço, comprando essa visão celestial,
que o Senhor tem prazer em nos dar, mas não é leviano em nos dar, porque Ele sabe que a visão espiritual não combina com motivações impuras, com pecados não julgados. Então o Senhor deseja, Ele quer ordenar nossas vidas para que nós sejamos idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. O Senhor nos ajude a lermos esse assunto, cada um de nós, nas nossas próprias vidas. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Pai da glória. Muito obrigado, porque o Senhor, sobretudo, nos deseja conceder espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Nossa oração como igreja é que o Senhor venha nos ajudar na Tua luz, para que possamos ver a luz, o que tem impedido no nosso coração o progresso da visão celestial. Que essa visão celestial ocupe totalmente o nosso ser. Fala conosco, Senhor, a respeito de Ti, para que possamos ver também melhor a respeito de nós. Fala conosco a respeito da Tua santidade, para que possamos ver melhor os nossos pecados. Fala conosco a respeito da Tua vida, para que nós possamos ver melhor a nossa miséria. E nos ajude, Senhor, a seguir após Ti avidamente, desejarmos as Tuas pérolas, não apenas aquilo que é geral, mas aquilo que é particular, aquilo que é tesouro Teu, aquilo que o Senhor quer comunicar àqueles que Te querem, que Te buscam, que Te temem, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Pedimos ao Senhor que crie em nós, que nos atraia, nos cative, para que sejamos Teus íntimos, purificando nossas almas, salvando-nos de tudo que é obstáculo, empecilho, para que sejamos homens e mulheres cheios de visão celestial e obedientes à visão celestial. Por isso Te pedimos, Senhor, fala conosco na nossa história pessoal, fala conosco nas nossas vidas conjugais, nas nossas famílias, na vida corporativa, na vida de serviço, no corpo de Cristo. Fala conosco, para que sejamos canais limpos, amplos, para que o Senhor reflita em nós esse testemunho tão precioso do Teu nome. Nós oramos como igreja, nos colocando nas Tuas mãos, Senhor, e Te agradecendo por tanta preciosidade que o Senhor tem desejado depositar nas nossas vidas. Agradecemos, queremos ser esses vasos que contêm esse tesouro. Em nome de Jesus Te pedimos, agradecidos. Amém.